O que começou como rumores impossíveis de acreditar acaba de explodir em pleno tribunal. Ashton Kutcher, o rosto simpático de inúmeras comédias, tornou-se a testemunha-chave de um escândalo que envolve uma das figuras mais poderosas do showbiz e Shandy Combs. Depoimentos sob juramento, gravações ocultas, áreas restritas, contratos de silêncio e ameaças disfarçadas. O início do julgamento. A testemunha inesperada Ashton Kutcher, ator e empresário, tornou-se uma peça-chave no julgamento federal contra Shandy Combs, acusado de crimes graves como tráfico sexual e organização criminosa. A presença de Kutcher no banco das testemunhas surpreendeu muita gente, marcando uma reviravolta inesperada em sua imagem pública. O julgamento, que começou em 5 de maio de 2025 em Nova York, tem estado no centro das atenções da mídia devido à gravidade das acusações e ao número de vítimas envolvidas. Mais de 150 pessoas apresentaram denúncias contra Combs, algumas das quais relatam abusos ocorridos quando ainda eram menores de idade. Ao ser chamado para depor, Kutcher se viu em uma posição delicada, tendo que equilibrar seu passado com Combs e seu compromisso com a verdade. Durante seu depoimento, Kutcher descreveu eventos e comportamentos que presenciou nas festas organizadas por Combs, fornecendo detalhes que podem ser cruciais para o caso. Seu depoimento não só ofereceu uma visão interna do círculo íntimo de Combs, como também refletiu o conflito interno de Kutcher ao se deparar com a realidade das ações de seu antigo amigo. Apesar de sua participação no julgamento, as autoridades descartaram investigar Ashton Kutcher pelos crimes relacionados ao caso de Shandy Combs. Este episódio marca um ponto de virada na carreira de Kutcher, que agora precisa lidar com as repercussões de seu depoimento e as implicações que isso traz para a sua vida pessoal e profissional. A transformação de sua imagem pública, de uma figura simpática para uma testemunha-chave em um caso criminal, levanta questões sobre responsabilidade e as consequências das associações no mundo do entretenimento. Reconhecimento em vídeo. A Festa Branca de 2009. Como um evento aparentemente inofensivo pode se tornar uma peça-chave em uma investigação criminal? A White Party de 2009, organizada por Shandy Combs, foi uma das festas mais exclusivas e comentadas de Hollywood. Ashton Kutcher, junto com outras celebridades, participou desse evento, que anos depois se tornaria uma evidência no julgamento contra Combs. Durante o julgamento, foi apresentado um vídeo em que Kutcher aparece participando ativamente da festa, algo que ele mesmo admitiu ao reconhecer o evento como a White Party de 2009. Esse reconhecimento deu validade às provas audiovisuais apresentadas pela promotoria, que buscam demonstrar o ambiente e as atividades que aconteciam nesses encontros. As festas brancas eram conhecidas por sua exclusividade e por reunir as figuras mais influentes do entretenimento. No entanto, por trás da fachada de glamour, escondiam-se comportamentos e dinâmicas que agora estão sendo analisados de perto pela justiça. O vídeo em questão mostra Kutcher interagindo com outros convidados, fornecendo contexto sobre as relações e o clima que predominava nessas festas. O novo bando de ratos de Hollywood. Nos primeiros anos do novo milênio, um grupo de jovens e carismáticos atores e músicos começou a chamar a atenção nas festas mais exclusivas de Los Angeles. Entre eles estavam Ashton Kutcher, Shandy Combs, Danny Masterson e Wilmer Valderrama. Esse grupo foi apelidado pela mídia de New Hollywood Rat Pack, em alusão ao famoso grupo dos anos 50 liderado por Frank Sinatra. No entanto, ao contrário de seus predecessores, esse novo grupo se destacava não apenas pelo talento, mas também pelas polêmicas que os cercavam. Kutcher, conhecido por seu papel em Det 70s Show, e Didi, um produtor musical de sucesso, compartilhavam uma amizade que ia além das câmeras. Juntos, eles frequentavam eventos, organizavam festas e eram vistos frequentemente nos lugares mais exclusivos da cidade. Masterson e Valderrama, também parte do elenco da série mencionada, juntaram-se a esse círculo, consolidando uma amizade que parecia inabalável. No entanto, por trás dos sorrisos e das fotos, começaram a surgir rumores sobre o comportamento do grupo.
Falava-se de festas descontroladas, consumo excessivo de substâncias e atitudes questionáveis em relação às mulheres. Essas histórias, embora inicialmente descartadas como simples fofocas de tabloide, começaram a ganhar força com o tempo. A cultura do silêncio e os acordos de confidencialidade. No mundo do entretenimento, a privacidade é um bem precioso. No entanto, em certos círculos, essa necessidade de discrição pode se transformar em uma cultura do silêncio que protege comportamentos questionáveis. Ashton Kutcher, ao refletir sobre seu tempo no New Hollywood Rat Pack, revelou como os acordos de confidencialidade eram uma prática comum nas festas organizadas por Diddy e outros membros do grupo. Esses acordos, conhecidos como NDAs, eram apresentados aos convidados antes de entrarem nas festas. Era solicitado que assinassem, comprometendo-se a não divulgar nenhuma informação sobre o que acontecesse no evento. Kutcher admitiu ter assinado vários desses acordos, acreditando que era uma prática padrão para proteger a privacidade das celebridades presentes. No entanto, com o tempo, ele começou a questionar a verdadeira intenção por trás desses documentos. Mais do que proteger a privacidade, pareciam ser uma ferramenta para encobrir comportamentos inadequados e garantir que qualquer incidente permanecesse nas sombras. Essa cultura do silêncio não só protegia os organizadores, mas também perpetuava um ambiente onde os limites eram constantemente ultrapassados sem consequências. Gravações comprometedoras e o áudio de 2013. No ano de 2013, durante uma das muitas festas organizadas por Shine Diddy Combs, foi registrado um áudio em que Ashton Kutcher expressava seu desconforto com o ambiente ao seu redor. Na gravação, é possível ouvi-lo dizer que isso não está certo. Tem algo errado aqui. Essas palavras, ditas em um tom de voz baixo e preocupado, revelam que Kutcher estava ciente de que algo não estava certo nessas reuniões, embora naquele momento ele não tenha tomado nenhuma atitude a respeito. O áudio foi apresentado como prova no julgamento federal contra Combs e seu conteúdo gerou um intenso debate sobre a responsabilidade daqueles que, mesmo não participando diretamente dos atos ilícitos, foram testemunhas deles e não fizeram nada para impedi-los. Kutcher, ao ser interrogado sobre a gravação, admitiu que se lembrava de ter dito aquelas palavras, mas que naquele momento não compreendia a gravidade do que estava presenciando. Esse episódio colocou em xeque a postura de muitas celebridades que, por medo de represálias ou para manter seu status social, optaram por ficar em silêncio diante de situações questionáveis. A gravação de Kutcher se tornou um símbolo desse silêncio cúmplice que permitiu que os abusos continuassem por anos sem serem denunciados. Festas seletivas e áreas restritas. No auge de sua fama, as festas organizadas por Shine Diddy Combs eram sinônimo de exclusividade e mistério. Não se tratava simplesmente de encontros sociais. Eram eventos meticulosamente planejados, onde o acesso era rigorosamente controlado. Ashton Kutcher, uma figura proeminente em Hollywood, foi testemunha dessa dinâmica em diversas ocasiões. Ao chegar a uma dessas festas, os convidados eram recebidos por uma equipe de segurança que verificava sua identidade e sua inclusão em uma lista seletíssima. Somente aqueles que haviam sido previamente aprovados podiam entrar. Uma vez lá dentro, o ambiente era deslumbrante, luzes suaves, música envolvente e uma atmosfera de luxo que escondia uma estrutura de controle ainda mais profunda. As áreas dentro da festa eram claramente delimitadas. Havia áreas comuns onde os convidados podiam socializar livremente, mas também existiam seções restritas acessíveis apenas para um grupo ainda mais exclusivo. Essas áreas eram vigiadas por seguranças e exigiam uma autorização especial para entrar. Kutcher, em seu depoimento, descreveu como essas zonas restritas eram o epicentro de atividades mais privadas e, às vezes, questionáveis. O iate de 2012. A festa que o marcou. No verão de 2012, Ashton Kutcher embarcou em uma experiência que marcaria um antes e um depois em sua percepção do círculo social ao qual pertencia.
Convidado por Shandy Combs, ele participou de uma festa exclusiva em um iate de luxo que navegava pelas águas cristalinas do Caribe. O evento prometia ser uma celebração inesquecível, cheia de glamour e diversão. Mas o que Kutcher presenciou naquela noite o deixou com uma sensação de desconforto que ele não conseguiu ignorar. A festa estava cuidadosamente orquestrada. Modelos e influenciadoras de renome internacional foram convidadas, todas previamente selecionadas, e, segundo diziam, haviam assinado acordos de confidencialidade. Kutcher percebeu que, ao chegarem, perguntavam se elas já tinham assinado. Uma frase que se repetia constantemente: já assinaram todos. Essa insistência nos acordos de confidencialidade lhe pareceu exagerada e despertou suas suspeitas sobre o que realmente acontecia nesses encontros. À medida que a noite avançava, o clima ficava mais carregado. O consumo de álcool e outras substâncias era evidente e as interações entre os convidados ganhavam um tom cada vez mais provocativo. Kutcher, embora acostumado às festas do mundo do entretenimento, sentiu que aquela ultrapassava os limites do aceitável. A combinação de luxo exagerado, comportamentos questionáveis e a constante necessidade de manter tudo em segredo fizeram refletir sobre sua participação naquele ambiente. Controle e paranoia. A escuridão crescente. Com o passar dos anos, Ashton Kutcher começou a perceber uma mudança inquietante na dinâmica do grupo que costumava frequentar. O que no início eram encontros sociais cheios de glamour e diversão, transformaram-se em eventos marcados por um controle rigoroso e uma atmosfera de paranoia. Shandy Combs e Danny Masterson, figuras centrais desse círculo, pareciam exercer uma influência cada vez mais dominante sobre os participantes. Kutcher observou como as festas se tornavam mais exclusivas e secretas. Os convidados eram selecionados meticulosamente e era exigido que assinassem acordos de confidencialidade antes de entrar. Além disso, foram implementadas medidas de segurança mais rigorosas, como a proibição do uso de celulares e a presença de seguranças em pontos estratégicos. Essas precauções criavam um ambiente tenso, onde a espontaneidade e a diversão davam lugar à vigilância constante. A relação entre Didi e Masterson também evoluiu para uma aliança mais fechada e controladora. Ambos pareciam compartilhar uma visão de poder e domínio sobre seu entorno, usando sua influência para manipular aqueles ao seu redor. Kutcher, embora inicialmente próximo deles, começou a se sentir desconfortável com essa dinâmica, percebendo uma perda de autenticidade nas interações e uma pressão crescente para se conformar às expectativas do grupo. Freak Off, o evento oculto. No ano de 2005, Ashton Kutcher foi convidado para uma festa que, à primeira vista, não diferia muito de outras às quais ele já havia comparecido no círculo de Shandy Combs. No entanto, ao chegar, ele percebeu uma atmosfera diferente. Os convidados eram conduzidos a uma sala escura onde tinham os olhos vendados antes de entrar. Uma vez lá dentro, a música estridente e as luzes estroboscópicas criavam um ambiente caótico. Kutcher, desconcertado, tirou a venda dos olhos e olhou ao redor. Pessoas participavam de atividades que desafiavam qualquer noção de privacidade ou consentimento. Esse tipo de evento, conhecido como Freak Offs, era organizado por Didi em locais secretos, onde aconteciam práticas que beiravam o limite do legal e do ético. Kutcher, embora acostumado às excentricidades das festas de Hollywood, sentiu que essa experiência ultrapassava qualquer limite. Ele decidiu sair imediatamente, mas a imagem do que presenciou o perseguiria por anos. Apesar do desconforto, Kutcher não falou publicamente sobre o que aconteceu, temendo represálias ou danos à sua carreira. No entanto, em entrevistas posteriores, ao ser questionado sobre as festas de Didi, sua linguagem corporal e respostas evasivas deixaram claro que ele havia presenciado situações perturbadoras. Luz verde, o selo de confiança. No complexo esquema de exclusividade e controle que caracterizava as festas organizadas por Shandy Combs, existia um sistema interno de categorização para os convidados mais próximos e confiáveis. Esse sistema,
Conhecido como Luz Verde, era uma lista digital que concedia acesso total às áreas mais reservadas e secretas dos eventos. Ashton Kutcher, devido à sua estreita relação com Didi e sua participação frequente nesses encontros, estava incluído nessa lista. Fazer parte da Luz Verde não significava apenas ter um status privilegiado, mas também uma responsabilidade implícita de manter a confidencialidade e a discrição sobre o que acontecia nesses espaços. Os membros dessa lista tinham acesso a áreas restritas, onde eram realizadas atividades que iam além da simples celebração, incluindo encontros privados e negociações de alto nível. Kutcher, ao refletir sobre sua inclusão na Luz Verde, expressou sentimentos contraditórios. Por um lado, ele reconhecia que esse acesso lhe permitia estar no epicentro das decisões e relações mais influentes da indústria do entretenimento. Por outro lado, ele entendia que essa proximidade o expunha a situações comprometedoras e a uma cultura de sigilo que ele começava a questionar: os investimentos e as conexões ocultas. No auge de sua carreira, Ashton Kutcher não era conhecido apenas por seus papéis na tela, mas também por sua visão aguçada para os negócios. Sua incursão no mundo dos investimentos em tecnologia o levou a se associar com figuras influentes, entre elas Shane Diddy Combs. Juntos, eles exploraram oportunidades que prometiam revolucionar a indústria do entretenimento e da tecnologia. No entanto, à medida que aprofundavam essas parcerias, Kutcher começou a perceber irregularidades. Algumas das empresas nas quais investiam apresentavam estruturas empresariais opacas, com fluxos de dinheiro difíceis de rastrear. Apesar dos seus esforços para entender a natureza desses investimentos, as respostas que recebia eram vagas ou evasivas. Um dos projetos mais emblemáticos foi um aplicativo que prometia conectar artistas emergentes com produtores e gravadoras. A ideia era inovadora e alinhada com os interesses de Kutcher. No entanto, ao investigar mais a fundo, ele descobriu que o aplicativo coletava uma quantidade incomum de dados pessoais dos usuários sem uma justificativa clara. Preocupado com as implicações éticas e legais, Kutcher decidiu se retirar do projeto. Aplicativos suspeitos e coleta de dados. Ashton Kutcher sempre foi considerado um pioneiro na interseção entre tecnologia e entretenimento. Seu portfólio de investimentos no Vale do Silício o transformou em uma referência para atores que buscavam expandir sua influência além de Hollywood. No entanto, nem todas as apostas foram tão limpas quanto pareciam. Uma delas o levou a um terreno que, anos depois, evocaria mais sombras do que luzes. Entre os anos de 2012 e 2014, Kutcher se tornou parte de uma iniciativa financiada por contatos dentro do círculo íntimo de Shane Diddy Combs. A ideia parecia inovadora, em um aplicativo que prometia conectar celebridades com fãs por meio de inteligência artificial, oferecendo interações personalizadas. Por trás da superfície, no entanto, havia um esquema mais obscuro. O aplicativo solicitava acessos amplos e detalhados aos dispositivos dos usuários, desde a câmera e o microfone até os contatos e a localização exata. À primeira vista, isso era justificado como parte da experiência imersiva, mas nem todos os usuários sabiam que esses dados eram armazenados e analisados por um conglomerado sediado em paraísos fiscais. Ashton, segundo seu depoimento no julgamento, começou a se questionar após um incidente em particular. Um influenciador menor escreveu para ele dizendo que havia recebido publicidade direcionada com detalhes precisos demais sobre uma conversa que só tinha tido por telefone. No começo, Kutcher achou que era coincidência, até que vários relatos semelhantes começaram a chegar até ele. Foi então que ele entrou em contato com a equipe por trás do aplicativo para solicitar informações detalhadas sobre a política de privacidade. A resposta foi curta em cumprimos com os padrões internacionais. Essa falta de clareza acendeu o alerta nele. Ameaças sutis e consequências por se afastar. Quando Ashton Kutcher começou a se afastar do núcleo de influência formado por Shane Diddy Combs de seu círculo mais próximo, ele não fez isso de forma escandalosa nem barulhenta. Pelo contrário, tentou se distanciar com a mesma estratégia que usou para se integrar indiscretamente. Mas Hollywood é um ecossistema onde decisões silenciosas raramente passam despercebidas, especialmente quando se faz parte de uma rede em que o controle é tudo.
Em meados de 2014, Ashton iniciou uma fase de introspecção. A chegada de sua primeira filha com Mila Kunis foi um ponto de virada. Ele começou a enxergar sua vida de outra forma e a tomar decisões diferentes. Ele parou de aceitar convites para certos eventos, recusava investimentos pouco transparentes e, acima de tudo, evitava algumas pessoas que antes considerava próximas. Essa transformação, embora justificada no âmbito pessoal, teve efeitos imediatos em sua carreira empresarial. Em questão de semanas, 3 de seus principais acordos de investimento começaram a desmoronar. Uma de suas startups de tecnologia perdeu repentinamente o apoio de um fundo de capital que sempre havia sido leal. Outro aplicativo no qual Ashton era embaixador e sócio estratégico foi retirado de uma apresentação importante no Vale do Silício sem qualquer aviso. A terceira foi uma negociação internacional para abrir uma filial de uma empresa de inovação educacional, que desapareceu sem explicação clara após meses de trabalho. A gala de 2017 e o pendrive. O brilho do tapete vermelho, os flashes das câmeras e a elegância dos convidados não antecipavam o peso que cairia sobre Ashton Kutcher naquela noite. Era o ano de 2017 e a gala beneficente em questão reunia alguns dos nomes mais influentes do entretenimento, da política e da tecnologia. Era o tipo de evento em que as aparências eram mais importantes do que as conversas e onde um sorriso bem colocado podia esconder anos de segredos. Ashton chegou acompanhado de Mila Kunis. Elegante, relaxado, aparentemente em paz. No entanto, ele não sabia que aquela noite seria lembrada, não pelos discursos nem pelas doações, mas por uma ameaça disfarçada de cortesia. Em um momento aparentemente inofensivo do coquetel, Didi se aproximou dele com uma taça na mão e um meio sorriso que não deixava claro se era cumplicidade ou desafio. "Que bom te ver de novo", Ash disse. Depois, com um tom que parecia amistoso, mas carregado de intenção, acrescentou: "Espero que você continue sendo tão discreto quanto antes." Ashton sentiu um aperto no estômago. Essa frase, tão ambígua quanto direta, o deixou perturbado. Dias depois, uma pequena caixa chegou ao seu escritório sem nenhum logo ou remetente. Dentro, um pendrive prateado. Não havia bilhete, não havia aviso. Apenas um arquivo de vídeo intitulado, com a data de uma festa realizada anos atrás. Ao reproduzi-lo, Kutcher se viu visivelmente bêbado em uma situação comprometedora. O local, a música, os rostos distorcidos pela lente de uma câmera noturna. Tudo era real, embora embaçado. A mensagem era clara: podiam destruí-lo se quisessem. O controle através do medo. Existe um tipo de medo que não precisa gritar, nem empurrar, nem bater. Um medo que sussurra por trás de uma chamada perdida, que se manifesta na forma como alguém para de responder e-mails ou no cancelamento súbito de uma reunião promissora. Para Ashton Kutcher, esse medo começou a se materializar toda vez que ele tentava se afastar do círculo cada vez mais sombrio que orbitava Xandi de Combis. Não foi imediato, não foi evidente, mas com o tempo ele entendeu que havia um padrão, uma estratégia, um mecanismo de controle que não tinha forma visível, mas sim consequências palpáveis. Após a chegada do pendrive, Ashton tomou algumas decisões firmes. Cancelou aparições, recusou convites e ordenou à sua equipe de segurança que arquivasse toda a mensagem que chegasse sem identificação. Mas quanto mais ele tentava cortar laços, mais sinais de alerta apareciam. Um dia, sua equipe de relações públicas recebeu uma ameaça anônima sugerindo que, se ele continuasse falando, alguém encontraria imagens de seu passado que ninguém deveria ver. Dias depois, sua fundação recebeu uma auditoria surpresa. Depois, um de seus sócios investidores foi pressionado a se retirar de um projeto-chave. As peças começavam a se mover como se uma rede invisível o sufocasse pouco a pouco. Afastamento progressivo e advertências. No começo, afastar-se parecia possível. Bastava recusar um convite, adiar um compromisso ou se desculpar com uma viagem repentina. No entanto, conforme os meses passavam, Ashton Kutcher descobriu que se afastar não era tão simples quanto fechar uma conta ou trocar de número de telefone.
Os fios invisíveis que o ligavam ao círculo de Didi estavam profundamente atados não só à sua vida social, mas também à sua vida empresarial e emocional. Sair era uma operação cirúrgica a céu aberto, não uma simples retirada. O primeiro passo foi parar de comparecer aos encontros semanais. Aquelas cenas que antes eram motivo de celebração se transformaram em cenários desconfortáveis, onde o ambiente ficava carregado de tensão com apenas um olhar. Ashton decidiu deixá-las de lado e, em resposta, recebeu mensagens curtas, mas inquietantes. Uma delas, sem remetente claro, dizia apenas: "Não se esqueça de quem te colocou aqui." Outra, mais direta, simplesmente dizia: "Você sabe demais. Vá embora." A frase não parecia uma sugestão amigável, era um aviso. E embora a ameaça fosse velada, a inquietação era real. A partir desse momento, Kutcher começou a perceber que muitas das pessoas com quem antes tinha contato frequente já não respondiam com a mesma cordialidade. Produtores, agentes, até mesmo atores próximos, se mostravam frios, como se tivessem recebido instruções ou simplesmente decidido que era melhor se manter afastados. Alguns projetos foram congelados sem explicação e ofertas importantes desapareceram misteriosamente. O vídeo dos Hamptons 2023. Quando o vídeo gravado nos Hamptons vazou, a reação foi tão imediata quanto devastadora. Na gravação, de apenas 30 segundos, Ashton Kutcher aparecia conversando com um grupo de convidados em uma reunião informal ao entardecer. Tudo teria passado despercebido se não fosse por uma frase captada com clareza: "E mantenham eles calmos até começarmos." A frase, embora curta, tinha um peso inquietante e sua ambiguidade foi rapidamente explorada pela mídia sensacionalista. O que se seguiu foi uma onda de especulações. Alguns interpretaram como uma instrução operacional dentro de uma situação irregular. Outros garantiram que se tratava apenas de uma sessão de fotos coordenada. Ashton tentou explicar que a frase se referia a uma produção de conteúdo para redes sociais, que estava sendo filmada de maneira informal por influenciadores convidados para a festa. Afirmou que começara dizia respeito ao momento exato em que a gravação principal teria início e que manter calmos fazia alusão à necessidade de silêncio para o áudio. Mas já era tarde. A percepção pública não precisava de contexto, só de um clipe impactante. As redes sociais se encheram de comentários, teorias da conspiração e montagens humorísticas. Alguns usuários chegaram a criar versões editadas do vídeo, adicionando efeitos sonoros dramáticos e legendas alteradas. A frase de Kutcher virou tendência em questão de horas, sendo usada como meme também como símbolo de uma suposta cumplicidade com uma rede obscura. O que para ele tinha sido um evento banal, se transformou em uma nova fissura em sua já frágil reputação. O colapso público, família e patrocínios perdidos. Nada prepara uma figura pública para a queda livre de sua imagem, e Ashton Kutcher descobriu isso da forma mais implacável. Após o vazamento do vídeo dos Hamptons, os acontecimentos se precipitaram com uma velocidade desconcertante. Em menos de uma semana, 3 das marcas com as quais ele tinha contratos vigentes anunciaram a suspensão imediata de seus acordos de patrocínio, entre elas uma renomada marca de tecnologia, uma empresa de água premium e uma linha de roupas esportivas que ele vinha promovendo há meses em suas redes sociais. Mas o golpe mais devastador não veio do mundo corporativo, e sim do pessoal. Mila Kunis, sua esposa e companheira há mais de uma década, parou de aparecer ao lado dele em público, embora nenhum comunicado oficial sobre uma separação tenha sido divulgado. Os tabloides começaram a notar ausências, distanciamentos e, por fim, mudanças para casas separadas. As imagens de Mila sozinha com os filhos em Los Angeles contrastavam fortemente com as de Ashton, entrando sozinho em eventos pela porta dos fundos. O ator, acostumado a se mover em um ambiente de poder e controle, se viu preso por uma força que não conseguia administrar a percepção coletiva. Os programas de entretenimento começaram a abordar o assunto com uma mistura de sensacionalismo e seriedade. Alguns comentaristas relembravam seu ativismo pelos direitos das crianças e contra o tráfico, enquanto exibiam trechos do julgamento e declarações que o ligavam a círculos de poder profundamente obscuros. A contradição era forte demais para ser ignorada e o público se polarizou.
a rede silenciosa de proteção. O glamour de Hollywood sempre foi sustentado por uma máquina de silêncios bem lubrificada. Uma rede de profissionais cuja missão não era criar histórias, mas apagá-las. Para Ashton Kutcher, esse mundo invisível deixou de ser apenas um boato nos bastidores para se tornar uma realidade tangível. Durante seu depoimento, ele revelou a existência do que descreveu como uma equipe de limpeza, uma estrutura clandestina composta por médicos particulares, publicitários, advogados e especialistas em crises que eram acionados quando algo dava errado nas festas mais exclusivas. Esses não eram assistentes comuns nem agentes de relações públicas tradicionais. Eram operadores treinados para reagir com precisão cirúrgica. Kutcher lembrou com nitidez de um evento em que uma assistente, após uma reação adversa a uma mistura de substâncias, desmaiou em um quarto privado. A equipe entrou em ação com tanta eficiência que, em menos de 40 minutos, a jovem foi evacuada discretamente. O quarto foi redecorado e as câmeras de segurança do local foram substituídas por novas, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Ashton não apenas observou a operação, mas também fez parte do silêncio. Não lhe permitiram falar com a garota depois, nem sequer perguntar sobre seu estado. Disseram a ele que ela já estava sendo atendida e que não havia com o que se preocupar. Esse foi o momento em que ele começou a entender a magnitude do sistema no qual estava envolvido. Um sistema não baseado na fama, mas no controle. Níveis de silêncio e subornos. Nem todas as verdades caem como um raio. Algumas se diluem lentamente em cafés discretos, pagamentos cifrados e silêncios comprados. Ashton Kutcher, em um dos depoimentos mais polêmicos do julgamento, descreveu o que chamou de níveis de silenciamento, uma hierarquia oculta de estratégias para apagar qualquer faísca que pudesse incendiar o castelo de cartas que mantinha de pé o círculo de Shandy de Combs. Segundo suas palavras, o primeiro nível era econômico em dinheiro, simples, direto, eficaz. Qualquer pessoa, desde assistentes de produção até garçons de hotéis, podia receber uma quantia considerável para esquecer o que viu ou para entregar uma gravação comprometedora. Kutcher relatou que uma vez autorizou o pagamento de $150 mil por meio de um de seus publicitários para impedir a divulgação de um vídeo que, segundo ele, mostrava várias figuras do showbiz em comportamentos lamentáveis durante uma festa em Malibu. O segundo nível era mais sofisticado, em favores profissionais. Kutcher explicou que, em várias ocasiões, eram oferecidos papéis secundários em séries, cargos de produção ou bolsas de estudo em empresas de tecnologia associadas ao grupo em troca de fidelidade. Era um jogo de lealdades, confessou. Um investimento para que as pessoas tivessem algo a perder caso decidissem falar. Aqueles que aceitavam esses favores se tornavam parte do sistema, presos não só pelo benefício recebido, mas também pela ameaça de perdê-lo. Em uma investigação de 2021 realizada pelo New York Times, foi revelado que pelo menos 5 empresas de gestão de crises em Los Angeles trabalharam para encobrir escândalos de celebridades, incluindo subornos à mídia e remoção de conteúdo nas redes sociais por meio de blogs organizados.